e todos que nos acompanham. Senhor presidente, queria começar parabenizando o eminente relator pelo voto trazido, que, mais uma vez, expôs de forma robusta e detalhada todo o cenário que foi apresentado na denúncia e comprovado durante a instrução. Sua Excelência apresentou aqui um conjunto de provas que levaram à condenação de alguns réus e absolvição total, no caso do réu Fernando, e parcial no caso da ré Marília. Tal como o eminente relator, senhor presidente, eu estou aqui também rejeitando, farei a juntada de voto escrito, mas estou rejeitando todas as preliminares que foram arguídas. Algumas delas já foram analisadas por ocasião da recebida da denúncia e até mesmo pelo plenário e outras ações penais. Então, acho que não, o eminente relator já passou por todas. Algumas preliminares novas que foram trazidas depois da instrução, também afastadas pelo eminente relator, eu apenas faço algumas considerações, por exemplo, em relação à quebra da cadeia de custódia, uma afirmada quebra. De fato, foi todo o material coligido foi analisado a partir de elementos técnicos que indicaram a idoneidade da prova. Foi feita análise do sistema hash, inclusive, o ministro relator também pôde identificar isso, que é a identidade do arquivo. Então, também não vejo a quebra da cadeia de custódia. A Polícia Federal fez a reconstrução do material, mas o fez de forma técnica e sem o comprometimento da cadeia de custódia. Também entendo que não prospera a tese da mutatio libelli, não houve modificação das acusações trazidas, ao contrário, a Procuradoria-Geral da República defendeu a condenação nos termos da denúncia apresentada inicialmente. Lembrando que os fatos, os réus se defendem dos fatos que foram trazidos na denúncia e não houve alteração em relação a esses fatos. Também não houve cesseamento de defesa, a questão da oitiva de réus de outros núcleos já foi enfrentada em outras oportunidades, são pessoas que têm um status diferente de testemunha, que têm o dever de dizer a verdade. E em relação à pessoa de Alberto Carrijo, eu observo que não houve o indeferimento, mas sim a dispensa solicitada pela própria testemunha, diante do fato de ter sido indiciado em inquérito conexo. Então, na verdade, a testemunha pediu dispensa por ter sido indiciado e, a partir desse momento, inclusive, tem as garantias constitucionais que lhe são asseguradas, que impedem que ele seja ouvido como testemunha. Então, essas basicamente foram as preliminares novas trazidas, o eminente relator já havia rejeitado, eu apenas faço esse breve registro para rejeitá-las também na íntegra. Em relação ao mérito das ações penais, da ação penal, eu lembro que nos votos que proferi nas ações penais 2.668, 2.694, 2.696, já constatei a presença de todos os pressupostos fáticos e jurídicos para o reconhecimento da materialidade delitiva em relação aos eventos disruptivos que foram relatados na denúncia, que resultaram nos danos ao patrimônio público da União e na deterioração do patrimônio público tombado, além do golpe de Estado e da tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Então,
a materialidade, como disse o eminente relator pela manhã, já está exaustivamente comprovada e reconhecida nos julgamentos que realizamos. De modo que cabe aqui, tal como fez o eminente relator, apenas fazer algumas observações em relação à autoria que foi imputada na denúncia, e assim passo a fazer de uma forma breve, já que todos os elementos já foram aqui exaustivamente analisados pela manhã no voto proferido pelo eminente relator. Em relação a Mário Fernandes, Marcelo Costa Câmara e Felipe Garcia Martins Pereira, eu observo que o panorama fático destrinchado nos autos liga-se ao contexto que a denúncia escreveu condutas criminais imputadas ao denunciado Mário Fernandes, que foi secretário executivo da Presidência da República. Mário Fernandes e Marcelo Câmara, ambos militares com formação de forças especiais, foram responsáveis por coordenar ações de monitoramento e neutralização, ou, como observou a eminente ministra Carmen Lúcia, de execução, tentativa de execução de autoridades públicas. A presença de Mário Fernandes no cenário dos atos da organização criminosa se destaca desde cedo. E aí temos a reunião de 5 de julho de 22, já lembrada aqui pelo eminente relator, assim como outros eventos que o colocam na cena criminosa há muito tempo, sempre com o objetivo declarado, né, de implementação de um golpe constitucional. Na reunião de 5 de julho, como já disse e observou aqui o eminente relator, foi dito, inclusive, foi feita referência por esse CORREL a implantação de 64 de novo. Então, a intenção do CORREL ficou clara, pelo menos desde a reunião de 5 de julho de 2022. Também os dados armazenados na nuvem, titularizada por Mário Fernandes, mostram que na manhã de 7 de dezembro de 22, data em que foi apresentada o decreto, ele encaminhou mensagem de áudio a Mauro Cid, contendo o seguinte trecho: Cid, acho que você está tendo uma reunião importante aí agora no Alvorada. Isso o relator também lembrou pela manhã. Mário Fernandes transmitiu mensagens com conteúdo semelhante a Braga Neto, ao capitão Sérgio Rocha Cordeiro, e também outras mensagens que foram aqui trazidas pelo eminente relator e exibidas na manhã de hoje. Também arquivos que foram localizados com Mário Fernandes, inclusive a minuta sobre o Gabinete Institucional de Gestão de Crise, mostram de uma forma inequívoca a vinculação desse CORREL aos desígnios que foram traçados aqui com o objetivo do golpe de Estado. Os elementos de prova também indicam a formação ou a integração de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, que ficam reforçadas também pelo planejamento da Operação Copa 22 e Punhal Verde Amarelo, já amplamente referida no voto do eminente relator, mostrando a adesão plena ao movimento organizado. Foram juntados diálogos de diversos agentes e respectivas posições, dados de EBs e elementos comprobatórios, inclusive do monitoramento do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Também foi apreendido o HD externo, contendo o arquivo Fox 2017, com o texto intitulado Planejamento Punhal Verde Amarelo, que indicava a possibilidade, a intenção de atentado contra a vida, não só do eminente relator, mas também do presidente eleito e do vice-presidente eleito. Esse documento não era uma mera
como é que foi dito, ministro Alexandre? A questão de ser um pensamento digitalizado. Né? Pensamento Na verdade, digitalizado. Era um documento que continha uma delimitação de ações, reconhecimento e monitoramento de autoridades, com a identificação de agenda e agentes de segurança pessoal dos alvos, além da descrição de veículos, armamentos bélicos e material operacional necessário para a execução do plano. Também ficou amplamente demonstrado que o réu se dirigiu ao Palácio do Planalto, na sequência, o que foi possível de verificar a partir de registros existentes naquele logradouro público. No Palácio do Alvorada também estavam o presidente da República, o ajudante de ordens, Mauro César Barbosa Cid. Então, de modo que a orquestração entre os acusados mostrava um dolo evidente, a continuidade do planejamento para a implementação do golpe. Também laudos periciais que foram efetuados a partir do aparelho de Mauro César Barbosa Cid demonstraram de forma inequívoca uma atividade, como já dito, de monitoramento ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é corroborado por informações da Polícia Judiciária, em relação ao presidente eleito, ao vice-presidente eleito. Em 8 de dezembro de 22, Mauro Fernandes enviou a Mauro Cid mensagens de áudio em que afirma a possibilidade de uma operação após a diplomação. O conteúdo reflete que o encontro realizado no Palácio Planalto visava a concretização de ações esculpidas no plano Punhal Verde e Amarelo, inclusive por meio do uso da violência. Todos esses elementos, na minha compreensão, endossam a adesão e o estímulo de Mário Fernandes a linhas de ações voltadas para a consecução do escopo golpista. É também importante registrar, e meu voto detalha de uma forma verticalizada, que o acusado Mário Fernandes, em interrogatório judicial, admitiu, como foi dito aqui pelo ministro relator, a autoria do plano Punhal Verde e Amarelo, embora, como já foi dito aqui, ele alegue tratar-se apenas de um pensamento digitalizado, o que não é nada crível. Aliás, o Mário Fernandes, no interrogatório, nem sequer deixou de reconhecer sua ciência de que circulava na Presidência da República comentários sobre o plano de ações para contestar o resultado das eleições democráticas realizadas, e, ao final, editaram um decreto manifestamente inconstitucional. Então, esses elementos todos, né, e além de outros, foram expostos aqui no voto do eminente relator e, na minha compreensão, foram reunidas fartas provas apontando para a decisiva atuação de Mário Fernandes na trama golpista, nos termos que foram apresentados. Indo além, também registro uma série de conversas com Mauro Cid. Nesse ponto, então, eu estou já desde logo acompanhando o eminente relator em relação à condenação do réu Mário Fernandes. Em relação a outros corréus, eu também observei uma série de conversas de Mauro Cid com Marcelo Câmara e Felipe Martins, que mostraram a contundente participação do grupo na intenção de ruptura institucional que se buscava. Muitos diálogos foram deletados, o que robustece o empenho dos acusados na eliminação de indícios e vestígios que pudessem comprometer as práticas criminosas. Em relação especificamente a Marcelo Costa Câmara, é importante verificar que foi demonstrado ao longo da instrução que ele era incumbido de obter informações delicadas e sigilosas de interesse do então presidente da República, que foi já julgado como líder da organização criminosa. O uso de seus conhecimentos especializados como militar qualificado
consignou relevante ferramenta a serviço da organização criminosa. Não são poucos os incontroversos diálogos mantidos entre Marcelo Câmara e Mauro Cid, cujo objeto eram ações de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. As conversas de tão diretas e incisivas nem sequer foram objeto de maiores questionamentos. Mauro Cid e Marcelo Costa Câmara chegaram a trocar diversas mensagens por meio WhatsApp sobre endereço e localização do eminente ministro relator, como foi também aqui exposto e demonstrado na manhã de hoje. Especialmente entre 7 e 12 de dezembro de 22, a época da diplomação do presidente eleito, ambos mantiveram inúmeras conversas sobre o paradeiro do ministro Alexandre de Moraes. Então, não deixando nenhuma dúvida de que o plano estava efetivamente em execução. Não se tratava de uma ideia, né, digitalizada, mas sim de um plano em execução, buscando, para se atingir o escopo do golpe de Estado e do atentado ao Estado Democrático, a neutralização ou a execução de autoridades relevantes, inclusive do eminente relator. Os autos também comprovam que também já foi demonstrado que Marcelo Câmara acompanhava as movimentações do ministro Alexandre de forma real, em tempo real, aliás, compilando e detalhando suas atividades. O acusado também monitorou o eminente relator em São Paulo, fornecendo a Mauro Cid informações sobre compromissos acadêmicos, profissionais e pessoais, o que contraria qualquer alegação de que a conduta seria inerente às suas funções de assessor do presidente da República. Então, essas justificativas, em definitivo, não merecem prosperar. Lembro uma vez mais, como já exaustivamente reportado em outros julgamentos, que o ministro Alexandre de Moraes era apontado como centro de gravidade pelo grupo criminoso, circunstância que em absoluto não pode ser ignorada. Então, eles sabiam que o ministro Alexandre, inclusive na época presidente, né, do TSE, tinha uma função relevante em toda essa, na organização das eleições, diplomação, posse. Então, ali as provas coletadas não deixam a menor dúvida, insisto, de que estava em curso a execução do plano e não a mera cogitação. Em 16 de dezembro, após o cancelamento da operação, pelos motivos que já foram expostos aqui pelo eminente relator, Marcelo Câmara falou a Mauro Cid da seguinte maneira, tratando sobre o ministro Alexandre, que viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja para São Paulo no mesmo dia. Por enquanto, só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Qualquer mudança que eu saiba, lhe informo. Então, como disse o eminente relator, se o pretexto de que tudo isso era para marcar uma reunião com uma autoridade, não convence, porque aqui não se buscava realmente um agendamento, mas sim a execução de uma autoridade, como as provas coligidas deixaram muito claro. Depois, já em 21 de dezembro, outros diálogos, né, aí sim se referindo à figura de professora, que foi como trataram o eminente ministro Alexandre de Moraes, e que recebeu o pedido de desculpas apenas pela designação e não pelo plano de execução que o envolvia, também demonstra o pleno envolvimento de Marcelo Câmara em toda essa empreitada criminosa. Também é importante destacar que esse Correio aqueceu as informações transmitidas e recebidas, possuindo plena consciência da ilegitimidade do emprego de todas dessas
operações, dessas ferramentas que foram utilizados. A utilização maciça de pseudônimos tinha o objetivo claro de ofuscar ou impossibilitar que fosse conhecida toda essa trama criminosa e dificultar possíveis investigações de autoridades, pelas autoridades responsáveis. Claro, caso o golpe não desse certo, porque se o golpe tivesse sido executado, não haveria investigação e muito menos julgamento. O acusado Marcelo Câmara igualmente contribuiu para endossar as falsas narrativas sobre fraude eleitoral, um dos flancos da atuação da organização criminosa. Ademais da sua proximidade com o Jair Messias Bolsonaro, seu total conhecimento sobre o minuto de golpe, refletem de forma incontestável o firme engajamento do réu em várias frentes da atuação da organização criminosa. Então, também, em relação a Marcelo Costa Câmara, entendo estarem presentes todos os elementos a demonstrar a adesão dolosa e do seu intento de ruptura institucional, razão pela qual também estou acompanhando na íntegra o eminente relator em relação a esse corréu. Eu passo agora a analisar a situação do réu Felipe Garcia Martins Pereira. Ele foi assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, apresentou e reforçou o projeto de decreto encarregado de implementar medidas excepcionais no país, nos termos postos pelas investigações e consoante já debatido, inclusive no julgamento de outros núcleos das ações. A incursão do denunciado liga-se diretamente à sustentação de um projeto de decreto totalmente inconstitucional, destinado ao fim ao esgarçamento das próprias instituições. Felipe teve decisiva participação, igualmente, na apresentação de documentos a representantes das Forças Armadas, cujo apoio era imprescindível aos objetivos da organização criminosa. É importante lembrar que, no curso de instrução, veio à tona um arquivo localizado no material apreendido com o ex-assessor da Presidência da República, Técio Amade Tomás, denominado Discurso 3110, cujos metadados também indicam que pertenciam ao denunciado. Isso já foi exibido pela manhã pelo ministro Alexandre de Moraes, o discurso e os objetivos desse discurso, que indicam efetivamente o engajamento na ruptura democrática e no questionamento indevido do processo eleitoral. Também foi localizado no aparelho celular da esposa do corréu Felipe, durante as investigações, um segundo arquivo que demonstra semelhanças na redação, nos argumentos, nas teses levantadas no documento, também confirmando a participação do corréu nessa trama criminosa. O arquivo de 5 de novembro daquele mesmo ano coincide, portanto, com as práticas criminosas ora em evidência e trazia como mote, mais uma vez, falsas alegações de censura, fraudes em sessões de rádio e TV e perseguição a adversários. Ao final, como já destacado pelo eminente relator, o texto invoca de forma explícita a ideia de intervenção das Forças Armadas. Aspas, exerço aqui o dever de cidadão e peço ajuda às Forças Armadas para que tragam credibilidade e isenção à investigação do processo eleitoral. Se essa dúvida persistir, não existirá ambiente de unificação do país. O rápido caminhar dos intentos golpistas era muito nítido naquele momento. As incisivas intervenções de Felipe Martins na trama delitiva sobressaíram especialmente a partir de novembro de 2022. Em uma gama de oportunidades, o réu, já condenado, Jair Messias Bolsonaro,
se reuniu com o Coronel Felipe para tratar no Palácio do Alvorada os objetivos golpistas do grupo. Inclui-se nessa discussão as ferramentas empregadas para atingir as finalidades criminosas. A origem e os pormenores do afirmado decreto do golpe foram narrados também por Mauro César Cid e ratificados por registros de acesso, entrada e saída fornecidos pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que apontaram a presença de Felipe no Palácio do Alvorada na forma relatada pelo colaborador. E aqui, como já também explicitado pelo eminente relator, os documentos acostados aos autos confirmam o depoimento prestado pelo colaborador, inclusive com as planilhas de acesso de entrada, que são efetivamente documentos compatíveis com esse tipo de situação. A quebra do sigilo telefônico e telemático do CORREL acrescentou robustos elementos de prova de materialidade do fato, assim como a autoria delitiva. Além disso, extratos e informações de EBRs e conexões de dados transmitidas pela empresa Uber do Brasil, já exibidos também pela manhã pelo eminente relator, confirmaram a presença de Felipe em locais utilizados para a elaboração e apresentação do texto, o que mostra a sua participação efetiva nessa trama que buscava o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. O depoente Mauro Cid também endossou que o ex-presidente da República recebeu o Coronel Felipe Martins, Coronel Felipe Martins, a minuta do decreto com o respectivo detalhamento de fundamentação e conclusões a serem oportunamente executadas. A apresentação do texto teria ficado a cargo do denunciado, assim como ajuste de forma e conteúdo solicitados pelo então presidente da República. O arcabouço probatório, amplamente produzido, comprova que se cuidava de medidas excepcionais inteiramente avessas ao Estado de Direito. Interferência indevida nos poderes constitucionais, realização de novas eleições e prisão e até mesmo execução de autoridades. Demonstrou-se que a feitura do decreto e os consequentes ajustes em seu texto envolveram integrantes do alto escalão do governo federal, incluindo o ex-presidente da República. A primeira apresentação do decreto remonta a 7 de dezembro daquele mesmo ano, quando Jair Messias Bolsonaro, com o auxílio do Coronel Felipe Martins, apresentou a minuta de golpe ao general Freire Gomes, ao almirante Almir Garnier e ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa. São personagens conhecidos cujas condutas já foram muitas vezes descritas e analisadas em julgamentos anteriores. Como já enfatizei, esses acontecimentos, além de narrados pelo próprio colaborador Mauro Cid, tomam como base os controles de entrada e saída do portão do Palácio da Alvorada, além de outros elementos que indicam a presença naquele dia dos envolvidos acima referidos. A reunião do dia 7 de dezembro foi confirmada pelo general Freire Gomes em depoimento prestado na fase policial. Naquela ocasião, além de ter endossado o rol de presentes indicados por Mauro Cid, o depoente aludiu a Felipe Martins como encarregado da leitura do decreto. É verdade, como foi dito aqui da tribuna, inclusive, que na fase judicial, Freire Gomes reconsiderou parte de suas declarações, mas a participação de Felipe Martins nesse contexto é corroborada pelos registros de controle do Palácio do Alvorada e pelos relatos testemunhais produzidos, inclusive o do próprio colaborador Mauro Cid. O acusado em interrogatório, a despeito de ter rejeitado qualquer participação na apresentação do texto, chegou a admitir que, aspas, pode ter comparecido lá, referindo-se ao Palácio do Alvorada, adicionando que sua presença no local, porém, seria algo banal e frequente. Também se inferiu que no dia 9 de dezembro de 22, Felipe se reuniu com Jair Messias Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara,
e Braga Neto no Palácio do Alvorada, circunstância na qual se decidiu pelo prosseguimento da conduta delitiva. A atuação de Felipe Martins no concurso de crimes contra instituições democráticas e sua relevantíssima função na organização criminosa também avultaram, como bem expôs a Procuradoria-Geral da República, no planejamento de um organograma de poder que seria aplicado e implementado após a consumação do esgarçamento institucional. O Gabinete Institucional de Gestão de Crise, conforme demonstrou a instrução processual, previa a criação de um órgão ad hoc, vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional e destinado a assessorar um novo governo que seria implementado após o golpe antidemocrático. A proposta abordava uma operação articulada entre o GSI, a BIM, Ministério da Defesa e Forças Armadas, assim como o monitoramento das atividades do Congresso Nacional e a interlocução com setores estrategicamente alinhados com o governo de Jair Messias Bolsonaro. Esse gabinete, nos termos amplamente delineados pela instrução processual, formar-se-ia essencialmente por militares, mas também teria, como dito pelo eminente relator pela manhã, o coronel Felipe Martins em posição bastante prestigiada, integrando uma espécie de assessoria de relações institucionais. A inserção de seu nome em documento de altíssima gravidade não tem como passar desapercebida, endossando que o acusado aderiu de forma consciente ao projeto de ruptura institucional a que buscava o grupo político no poder. O texto também, não se pode desprezar, está vinculado também ao denunciado e réu Mário Fernandes, incumbido de ações de neutralização de adversários do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A conclusão robustece a relevante atuação do réu Felipe na trama golpista, como responsável pela construção do suporte jurídico-legal necessário ao êxito do projeto autoritário de poder do grupo criminoso. Reforça, assim, a sua imersão, tanto em meios revestidos de violência política e de eliminação de opositores em fins disruptivos destinados ao aniquilamento do próprio Estado Democrático de Direito. Também é importante realçar que, após a apreensão, 10 de janeiro de 23, de uma versão da minuta de decreto golpista na residência de Anderson Torres, o delator Mauro Cid recebeu de Jair Messias Bolsonaro o link da matéria jornalística tratando da localização do documento e encaminhamento à reportagem justamente a Marcelo Câmara e Felipe Martins. A deliberação no sentido do envio a ambos, como bem acentuou a Procuradoria-Geral da República, não foi aleatória, retrata bem o conhecimento dos réus quanto aos intentos criminosos que se buscavam. Os dois eram assessores extremamente próximos, isso é incontroverso e reconhecido por eles próprios, do ex-presidente da República, com diferenciada posição estratégica e funcional, e, portanto, com plena ciência da ruptura institucional buscada. Também é importante recordar ter sido constatado no curso das investigações que o réu Felipe Mauro Cid tinha o hábito de apagar uma série de mensagens nas discussões que travavam naquela época e que estavam relacionadas a esse contexto, né, da ruptura e da busca de um golpe de Estado. A prática de deletar textos e mensagens até poderia parecer trivial, como insistiu o acusado Felipe Martins, ao ser indagado em seu interrogatório. Mas é mais do que isso. O objetivo da discussão entre Felipe e Mauro Cid era a gravíssima apreensão de uma minuta de decreto golpista na residência do ex-ministro da Justiça, já condenado, aliás, por essa primeira turma. Então, na verdade, e acho que é importante também registrar que, ao contrário do que foi dito também da tribuna, não era uma mera minuta ou minutas que estavam dissociadas de pessoas e desse contexto golpista. Ao contrário,
toda a instrução estabeleceu um vínculo direto entre essas minutas e também entre o líder da organização criminosa e outros acusados, como esses que estamos aqui a tratar. É nítido que os acusados, inclusive o ex-presidente da República, já condenado, ao compartilharem links de matérias jornalísticas e conversarem sobre a apreensão daquele documento, já dominavam plenamente os objetivos criminosos arquitetados na época, especialmente nos núcleos centrais do Poder Executivo Federal. As conversas travadas precisamente nos palácios do Planalto e Alvorada, entre figuras de tão estratégica e relevante posição, nunca foram, digo de novo, fortuitas. Havia um plano deliberado e orquestrado de desgastamento das próprias instituições sobre as quais se pauta o Estado democrático de direito. As ordens para que se apagassem certos tipos de texto e mensagens têm profundo significado diante de um contexto fático tão grave, por se tratar, lembro, de episódio deflagrado logo em seguida ao 8 de janeiro de 2023. A prática de eliminar dados e vestígios, ao mesmo tempo que reflete a compreensão e o domínio dos denunciados quanto a esses efeitos jurídicos que a apreensão de documentos seria apta a causar, intenciona verdadeiramente obstar a comprovação de fatos e mascarar a própria atuação dos agentes na tentativa de ruptura das instituições. Então, também aqui por esses fundamentos que resumi, que estão detalhados no meu voto, eu estou acompanhando o eminente relator em relação à adesão dolosa de Felipe Garcia Martins Pereira ao intento da ruptura institucional e em relação aos delitos que lhe foram imputados. Passo agora a analisar a conduta de Marília Ferreira de Alencar, Silvinei e Fernando Oliveira. Segundo a acusação, Marília Ferreira de Alencar e Fernando de Souza Oliveira teriam auxiliado materialmente a organização criminosa ao se envolverem no mapeamento das regiões onde o candidato, então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, havia obtido votação expressiva no primeiro turno das eleições de 2022. O objetivo desse mapeamento, que adotava como parâmetros locais em que o candidato adversário do grupo havia obtido mais 75% dos votos, era o de articular a instrumentalização de forças de segurança, notadamente a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, para dificultar o comparecimento desses eleitores aos respectivos locais de votação. Silvinei Vasques, como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, acolheu as diretrizes ilícitas, direcionando os recursos da instituição por meio de operações de fiscalização seletivamente organizadas a fim de dificultar o acesso de eleitores, favorecendo a reversão do resultado eleitoral do primeiro turno. E é isso que se buscava claramente e ficou bastante evidente naquilo que foi demonstrado no voto do eminente relator, inclusive a partir de slides e outros elementos de prova que foram coletados. O segundo eixo da imputação envolve os eventos de 8 de janeiro, nos quais Marília Ferreira de Alencar, na condição de subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e Fernando de Souza, são acusados de omissão deliberada no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Na minha compreensão, finalizada a instrução, em relação à participação de Marília e Silvinei no planejamento e coordenação do uso da estrutura da força policial para interferir no resultado eleitoral, através das operações, dos bloqueios, isso ficou, como demonstrou o eminente relator, devidamente comprovado. Marília exercia, à época, o cargo de diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança e reconheceu ter solicitado a feitura do projeto Business Intelligence, o BI, destinado aos estudos de resultados eleitorais e de locais onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva teria obtido mais 75% dos votos.
Então, toda essa participação aqui de Marília, nesta parte da acusação, tal como compreendeu o eminente relator, eu entendo que ficou devidamente demonstrada. Ela teve uma atuação decisiva no planejamento e na execução dessas operações e bloqueios que buscavam impedir que os eleitores chegassem aos locais de votação. O eminente relator também demonstrou diversos elementos de prova nessa direção, documentos que eu não vou aqui repetir e fazer novamente referência, mostrando efetivamente o depoimento de Clebson Ferreira, a fotografia extraída do aparelho da ré, também em relação ao material utilizado para promover aquelas operações e barreiras. Então, tudo isso mostra, né, que a atuação da Correia Marília nessa empreitada criminosa. Em relação a esta parte da acusação. Também aqui foi demonstrada a eliminação seletiva de mensagens mantidas com Anderson Gustavo Torres e Alfredo Carrijo entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Razão pela qual, nessa votação, eu acompanho o eminente relator para reconhecer que Marília Ferreira de Alencar integrou a organização criminosa e contribuiu dolosamente, por meio de auxílio material e psíquico, às ações de força voltadas a constranger o livre exercício dos poderes durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Da mesma forma, Silvinei Vasques, então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, teve uma atuação decisiva nesses fatos ou atos relacionados à tentativa de impedir que os eleitores chegassem aos locais de votação, nesses locais específicos que foram separados ou selecionados porque se entendia que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva havia obtido uma votação mais expressiva. A prova produzida demonstrou que o acusado Silvinei, em reunião realizada em 19 de outubro de 22, disse textualmente que era necessário tomar lado na disputa eleitoral. Então, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, admite claramente, e a prova está registrada nos autos, que era preciso tomar lado na disputa eleitoral. A frase, além de ter sido mencionada em notícias jornalísticas, foi reafirmada em depoimento prestado pelos policiais rodoviários federais Anderson da Costa Silva, Antônio Vital de Moraes Júnior e Diego Joaquim de Moura Patriota, nos autos do IPL 2023-001-2545. Em depoimento em juízo, a testemunha Adiel Pereira Alcântara, policial rodoviário federal e, à época, coordenador de análise de inteligência, confirmou a hipótese acusatória. E aqui também já foi bastante explorado no voto do eminente relator o depoimento de Adiel Alcântara, assim como de outras pessoas que reforçam essa atuação de Silvinei Vasques na empreitada criminosa. Para a concretização do planejamento ilícito, o acusado Silvinei providenciou a elaboração de um novo plano de trabalho intitulado Segundo Turno, em 26 de outubro de 2022, incluindo a fiscalização do transporte de passageiro, o que não constava no planejamento inicial.
Os dados do sistema parte de área informatizada da PRF e o depoimento de Clepson Ferreira de Paula Vieira corroboram que a região Nordeste concentrou o maior número de policiais mobilizados, de postos fixos de fiscalização e de ônibus fiscalizados e retidos. A fiscalização ostensiva ocorreu principalmente em cidades circunvizinhas, notadamente aquelas que davam acesso a municípios populosos do interior dos estados, onde o então candidato de oposição, possuía vantagem. O dolo é reforçado pelo descumprimento da ordem expressa do TSE, também já mencionada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, de proibir operações de fiscalização relacionadas ao transporte de eleitores. O réu manteve as operações planejadas e intensificou as fiscalizações a despeito da ordem expressa do TSE. A própria testemunha de defesa, Érica Souza Correia de Oliveira, declarou que, na condição de juíza eleitoral, nunca havia presenciado blitz no dia das eleições, informação reforçada por serventuários da Justiça Eleitoral. O acusado cobrou superintendentes, inclusive com envio de fotografias para comprovar as ações realizadas. Como também já mencionado, um senador da República, o senador Otto Alencar, foi parado em operações dessa natureza e retratou o seu constrangimento em vídeo gravado à época. Não prevalece, portanto, a tese que se tratava de operação corriqueira, nem alusiva excludente de obediência hierárquica, diante da adesão subjetiva clara ao plano de interferência da organização criminosa. Reconheço também, portanto, a adesão do acusado à organização criminosa e sua participação por auxílio material aos eventos criminosos a sustentar o decreto condenatório, tal como o eminente relator. Em relação aos atos de 8 de janeiro, porém, entendo, na mesma linha do eminente relator, que não ficou demonstrada, para além de qualquer dúvida razoável, a omissão penalmente relevante dos acusados Fernando de Souza Oliveira e Marília Ferreira de Alencar. Marília de Alencar, como subsecretária de Inteligência, tinha como função a produção, análise e disseminação de informações estratégicas para antecipar riscos de ameaça à ordem pública. Nos dias que antecederam os trágicos acontecimentos do 8 de janeiro, a denunciada coordenou ou determinou a criação de grupos para difusão de análise de inteligência. Desde o dia 5 de janeiro de 23, foram criados grupos de WhatsApp para comunicação entre tomadores de decisão, analistas, integrantes de diversas agências de inteligência. Foram criados os grupos de fusão, perímetros de segurança, dentre outros. E nesse grupo perímetro de segurança, foram registrados diversos alertas sobre perigos do movimento. Por orientação da acusada, diante do incremento de informações indicando a gravidade do evento que se avizinhava, houve a instalação, no dia 7 de janeiro de 23, da Célula Integrada de Inteligência e Segurança Pública, ao que se seguiram a criação de 2 novos grupos de WhatsApp, o CISP Manifestação e Célula de Manifestações. O primeiro grupo se destinava a informar gestores, enquanto o segundo era composto por analistas integrantes de várias agências de inteligência. A prova documental coligida revela que nos diversos grupos constituídos houve difusão sequencial de alertas compartilhados entre integrantes de 17 instituições. As ações da acusada, portanto, levantam dúvida sobre a tese acusatória de inação. Mesmo em relação à difusão do relatório de inteligência número 4 de 2023, da Força Nacional de Segurança, não está clara, acima de qualquer dúvida razoável, a existência de omissão dolosa. Marília Alencar recepcionou o documento no dia 6 de janeiro de 23 e imediatamente o encaminhou à Gerência de Análise de Risco e à GERP. De acordo com o relatório constante na PET 11.781, a analista Cláudia Fernandes, responsável pelo relatório 6 de 2023, repassou
o material para o seu superior hierárquico, Coronel Jorge Henrique da Silva, também integrante do grupo de fusão. E aqui eu também avanço e faço uma análise detalhada para concluir, tal como o eminente relator, que, embora seja possível efetivamente verificar uma atuação da acusada Marília e Fernando, não se pode, além de qualquer dúvida razoável, na minha compreensão também, atribuir a eles aqui o crime de golpe de Estado em razão daquilo que já foi detalhadamente exposto pelo eminente relator. Então, nesta parte também eu acompanho o eminente relator para excluir a imputação do delito de golpe de Estado e de dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio público tombado a esses corréus. O eminente presidente, ministro Flávio Dino, havia colocado para análise, né, da turma a questão da prevaricação. Na reflexão que fiz, pelo menos ainda vou ouvir os demais votos e as considerações, me parece que esse tipo, ele pressupõe alguns elementos subjetivos que estão ali previstos no final do artigo 318, que não foram, talvez, tratados ou debatidos, ou a própria defesa não teve a oportunidade de se pronunciar e haver uma discussão durante a instrução sobre o ato de ofício específico e sobre esses elementos subjetivos que estão previstos ali no artigo 318. Então, por essa razão, e talvez até por nessa hipótese ter que se cogitar até de uma mutatio libelli, eu estou, pelo menos por hora, acompanhando o eminente relator para absolver ambos os corréus em relação ao delito de golpe de Estado, sem a desclassificação para a prevaricação. Então, diante de dessa exposição que faço de forma detalhada, o voto contém, né, uma exposição verticalizada de todas as provas que foram produzidas e ao longo da instrução criminal, senhor presidente, eu estou aqui concluindo o voto para julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva nos exatos termos do voto proferido pelo eminente relator, inclusive para absolver os corréus Marília e Fernando do delito previsto no artigo 359-M do Código Penal, na forma do artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal, ou seja, por entender que não se atingiu o estándar probatório necessário para se impor uma condenação em relação a esse delito específico. É dessa forma que voto, senhor presidente. Zanin, apenas para que não paire nenhuma dúvida, no caso do Fernando, a procedência improcedência total, e